aqui, antes de fazer algumas considerações, aproveitando que os irmãos estão de pé, pedir os irmãos para que abram no tema da conferência, Ezequiel 22, o versículo de número 30. Ezequiel 22, o versículo apenas o número 30. Diz assim a palavra do Senhor: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Amém? Os irmãos podem sentar no nome de Jesus. Antes de começar aqui a ministração, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez aqui na igreja pastoreada pelo, chamo carinhosamente, meu eterno comandante, pastor Jorge Félix. A gente tem um respeito, uma admiração muito grande pelo servo do Senhor, e louvo a Deus pela sua vida, por ter sido bênção todas as vezes em que a gente tem a oportunidade de nos encontrar e conversar. O pastor Jorge sempre tem uma palavra de bênção, uma palavra pastoral, uma palavra de vida, e isso também ocorreu por ocasião daquela nossa ida lá no Congresso, o culto que teve lá no Congresso Nacional. Eu tive a honra de trazer o pastor Jorge. Ele ia pegar um Uber, eu falei: não, pastor, estou indo para lá também, a gente mora perto. E foi um tempo de muito aprendizado, de muita edificação. Então, pastor, falo isso com muita alegria. Estar aqui sendo abençoado por sua vida é uma alegria muito grande. E também parabenizar o departamento dos irmãos, dos homens, né, na pessoa do pastor que eu estava dirigindo. Gustavo, né? O pastor Gustavo é o líder, né? E o que estava dirigindo o culto também? Almir, também o líder, Gustavo, o pastor Gustavo e o pastor Almir. E também louvar a Deus pela vida dos músicos, né? Embora não estão aqui, mas estão ali, né? Tudo muito bem ensaiado, tudo muito direitinho, tudo muito certo. Isso é muito bom, irmãos. Eu milito na música já há muitos anos, e a gente vê um departamento musical sendo acompanhado por um grupo de músicos, tocando dessa maneira, de uma forma muito correta, sem agredir os ouvidos, irmãos. Isso é maravilhoso. Então eu queria parabenizar aqui os músicos e também a condução do pastor Almir. E realmente a alegria contagia, viu, irmão? Contagia. Tá? E não só a alegria, mas com uma unção também. Tá? Então eu quero parabenizar todos os músicos e dizer para vocês que estão de parabéns. Parabéns. Aproveitando também a oportunidade, irmãos, falando sobre música, só um parênteses rapidamente. Eu tive a oportunidade de estar lançando um projeto, um livro, que está nas plataformas. Um livro, um guia prático sobre escolas de música nas igrejas evangélicas. Eu trabalho com música já há muitos anos, já dirigi escola de música há muitos anos, e não só no segmento evangélico, mas no secular também. E o Senhor me dirigiu, impulsionado pela minha família, de escrever alguma coisa em relação a uma série de coisas que eu tenho escrito, e eu comecei através desse livro. Esse livro ele tem uma visão não só prática sobre teoria musical, mas também tem uma abordagem sobre administração escolar, gestão de pessoas e, sobretudo, uma visão bíblica e teológica sobre a música, porque a gente sabe que o músico ele precisa também ser crente. O músico tem que ser crente. O músico ele não é simplesmente uma participação no culto onde ele acaba de tocar e, enfim, não, o músico é crente. E nesse livro que eu escrevi, além de uma abordagem sobre teoria musical, sobre a questão de administração escolar, sobre retenção de alunos e uma série de outras questões que tem,
eu falo também sobre música à luz da Bíblia. Tem um tópico lá que eu falo sobre essa necessidade do músico ser convertido ao Evangelho. E ele ainda não está no livro físico, mas se Deus quiser, a gente está nesse projeto aí. E está lá na plataforma, e o meu endereço nesse projeto está Prof. Marcos OFC, Professor Marcos Oficial, né? Então está abreviado, Prof. Marcos OFC. Quem se interessar pode dar uma visitada lá e dar uma mensagem também. E se quiser compartilhar também esse conteúdo, vai ser muito bom para todos nós. Irmãos, dito isto, a gente vai falar aqui sobre esse tema, sobre o versículo 30, só que eu acredito que os irmãos foram muito corajosos em escolher esse tema. Isso é coisa de um homem mesmo, porque é um tema muito pesado, é um tema muito pesado, e a gente já, pela misericórdia do Senhor, já ministra alguns anos. E realmente eu confesso para os irmãos que eu fiquei muito impactado. Não é isso? Embora é um texto que a gente já conhece há muito tempo, mas a gente vai trazer aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, tendo não só como base o versículo 30, mas pelo menos uma boa parte aqui do capítulo 22. Esse capítulo, irmãos, esse texto, ele se refere, como diz aqui no cabeçalho, pelo menos dessa versão que eu tenho aqui, as abominações de Jerusalém. Então a gente está vendo aqui uma série de fatores que contribuíram para que Deus ele se entristecesse, mas não só se entristeceu, mas Deus ele sentiu ojeriza, repúdio, ódio, repulsa do seu próprio povo, Então Deus estava simplesmente abominando, Deus estava simplesmente desprezando o seu próprio povo. Mas por quê, irmãos? Por quê? Por causa de todo o contexto do versículo do capítulo 22. Nós sabemos que Ezequiel, ele foi criado, ele foi instruído para ser sacerdote. Nós sabemos disso. Sendo que Ezequiel ele foi consagrado ao sacerdócio aos 25 anos de idade. Só que após a consagração, só exerceria de fato o sacerdócio com 30 anos. Nós também sabemos disso, está na Bíblia. Só que nesse período, irmãos, ele tinha que estudar muito para ser sacerdote. Ele não poderia ser simplesmente, eu quero ser sacerdote. Eu quero ser, não era isso. Primeiro ele tinha que ser levita. Tinha que ser da linhagem da tribo de Levi, oriundo dessa tribo. Mas não bastava ser só levita. Ele tinha que ser da linhagem de Arão. E não bastava também ser só da linhagem de Arão. Ele tinha que ser fisicamente perfeito. Não podia ter impinge, não podia mancar, não podia ter deficiência, não podia ser anão, qualquer tipo de deficiência física. Ele já estava, mesmo se fosse da linhagem de Arão e obviamente levita, ele não tinha condições de ser sacerdote. Ele tinha que ser perfeito. E isso apontava sempre para Cristo. Sempre apontando para Cristo. Porque nós sabemos que a Bíblia... Obrigado, irmão. Todo o Antigo Testamento ele aponta para Cristo. Todos nós sabemos disso. E Ezequiel, ele teve que estudar muito. Para ser sacerdote tinha que estudar demais. Tinha que ter noções, irmãos, muito fortes. Tinha que conhecer de uma forma muito, muito profunda a Torá. Porque ele ia transmitir a mensagem da parte de Deus para o povo. Ele ia ensinar o povo, ele ia instruir o povo.
Ele tinha que ter noções ali de questões jurídicas para poder resolver os litígios, os conflitos entre casais, entre vizinhos, enfim, toda aquela questão de problemas que também está registrado em Levítico e que poderia acontecer. Ele tinha que ter noção de medicina, porque era o sacerdote que verificava se o doente poderia estar junto ao povo ou não. Era o sacerdote que dava ali o veredito final, o diagnóstico final, se o leproso, daquelas mais de 30 tipos de lepras que existia na época, se aquela lepra era motivo dele estar fora do arraial ou não, se ele ia ficar permanentemente na cidade de refúgio ou não, e se ele fosse curado, se aquele mal viesse a sair, era o sacerdote que validava. Nós sabemos disso. O sacerdote ele tinha que ter noção de veterinária também, porque era ele que avaliava os animais para ser sacrificado, não podia ser qualquer animal, tinha que ser um animal puro, um animal limpo, um animal correto, dentro daquilo que o Senhor estabeleceu. Então eu estudava muito, irmãos. Tinha que saber muito, para depois ser então empossado como sacerdote. Então Ezequiel, isso é só um pano de fundo aqui para a gente poder ter mais ou menos uma ideia. Ezequiel ele foi criado para isso. Mas acontece que Jeremias já estava em Jerusalém, profetizando, né, isso, alertando o povo, para que se não viesse a se arrepender, haveria um mal que viria do norte. E nós sabemos que mal é esse. Esse mal chama-se simplesmente Babilônia, na época conduzida e comandada por Nabucodonosor. Então a gente sabe que 597 foi a primeira deportação, a primeira invasão. Em 606 aproximadamente houve o sítio. Babilônia sitiou Jerusalém, ninguém entrava, ninguém saía. E Jeremias está lá profetizando, e o povo nada. Foi aonde então Ezequiel, como nós sabemos, foi conduzido na segunda deportação para a Babilônia. Só que na Babilônia não tinha templo. Como é que Ezequiel ia exercer o sacerdócio na Babilônia? Como é que ia acender o candelabro? Como é que ia cuidar da mesa dos pães da proposição? Como é que ia cuidar do altar de incenso? Como é que ia cuidar de tudo? Não tinha templo na Babilônia. Então Ezequiel, como a gente sabe, estava vivendo esse conflito, porque ele foi preparado, ele foi realmente instruído, ele foi forjado para um projeto. Mas acontece que mudou tudo. Mudou tudo. E o que acontece com a gente quando aquilo que a gente planeja, aquilo que a gente projeta, realmente não dá certo? O que fazer? Eu vou me desesperar? Eu vou entrar em depressão, em tristeza? Geralmente isso que a gente faz. A gente, obviamente, com raras exceções, começa a se questionar, começa a se lamuriar. Eu não posso afirmar que ele não estava vendo um ambiente de tristeza, porque a gente tem que se entristecer, a gente é ser humano. Isso pode ser até reconhecido como um mecanismo de defesa. E Ezequiel estava lá às margens do rio Quebar, não é isso? No meio do barro, no meio da lama, e a Bíblia diz que de repente os céus se abriram e Ezequiel teve visões de Deus. E a gente sabe que no momento de desespero na nossa vida, no momento de angústia, de aflição, nós precisamos entender que o céu, ele pode se abrir. E quando o céu se abre, o Senhor nos dá visões da sua parte. E essas visões que Deus nos dá, ela não significa uma nova forma de agir, não só com o problema, mas sobretudo consigo mesmo. Porque diante dos problemas eu preciso saber me portar como servo de Deus, como homem. No entanto, o Senhor chama Ezequiel, então, aquele projeto sacerdotal, ele é anulado. E inicia-se então na vida de Ezequiel o ministério profético. É uma guinada que Deus deu na vida de Ezequiel. Às vezes você planeja uma coisa, mas Deus tem outra coisa na tua vida. Você faz sonhos, faz planos, mas a palavra final sempre vem do Senhor dos Exércitos. Sempre vem. Mas a questão não é essa. A questão é se a gente está preparado para obedecer e se submeter a isso. O problema está aí. Sabe aquela sensação de que você sabe que
está na rota errada, mas você está insistindo. Tem hora que a gente tem que se render. A gente canta tanto isso, né? Eu me rendo. A gente canta o negócio de render, né? De rendição. Mas às vezes é só de boca para fora. Às vezes a resistência é nossa mesmo. Dentro da nossa verdade, da nossa ideia, daquilo que a gente entende como certo. Aí o Senhor está permitindo você ir. Só que tem um momento quando o Senhor de fato ele estabelece algo, a corda ele puxa, né? Aí você tem que vir de qualquer jeito. Aí o nome do Senhor é glorificado. E nesse caso aqui, eu estou falando isso para nós entendermos basicamente o que está acontecendo aqui com Ezequiel. Ezequiel então ele foi chamado por Deus para poder profetizar a nação de Israel, ou seja, Jerusalém, Judá, acerca da necessidade do povo se voltar para Deus. O povo se converteu, Senhor. Eu estou falando do povo de Deus, irmãos. Eu estou falando do povo de Deus. Do povo de Deus se converter a Deus. Parece meio paradoxo, né? Meio estranho, o povo de Deus se converter a Deus. Mas Ezequiel foi chamado para isso. Aí ele, para a gente já entrar de fato aqui no versículo, no capítulo do tema, ele diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, julgarás a cidade sangrenta? Fazei-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. A gente sabe que Jerusalém, ela é reconhecida como cidade santa. Não é isso? A nova Jerusalém, a cidade do Senhor, não é isso? Só que quem está dizendo aqui que Jerusalém é uma cidade sangrenta, irmão, não é o profeta, não. É o próprio Deus que está dizendo: a minha cidade, Jerusalém, que eu edifiquei, o povo que eu elegi, que eu escolhi, não é mais uma cidade santa, mas é uma cidade sangrenta, macabra, por causa de tudo isso que vai ser relatado no capítulo 22. Então o Senhor, ele enquadra o profeta: eu te constituí para você denunciar, eu te constituí para você botar o dedo na ferida, eu te constituí para você descortinar aquilo que está oculto, ou para você reverberar, para você dar voz àquilo que está acontecendo. Eu te chamei para isso. Eu te chamei para isso. E você, que foi levantado por mim para isso, não vai julgar a cidade sangrenta? É sério esse negócio. Eu não estou nem ainda trazendo para os nossos dias, eu estou no texto. Eu estou no texto que os irmãos escolheram. É isso que está aqui na Bíblia aqui. Os irmãos concordam com isso? Óbvio, né? Que está escrito aí na sua Bíblia aí. É isso que está aqui. Aí, o que acontece? O Senhor fala para ele: fazeres conhecer todas as vossas abominações, e dize: assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade que derrama o sangue do meio dela, para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Então aqui já começa o Senhor então dizendo para Ezequiel o que está acontecendo. Essa palavra abominação é um negócio, eu tenho na minha concepção algo muito mais pesado do que simplesmente uma falha pontual, algo que acontece. É algo mais pesado, porque aí já não está mais na esfera da individualidade ou algo pontual, já está na esfera meio que geral, obviamente com as exceções, porque aqui a gente sabe, né, que nem todos se curvaram. Nem todos se curvaram, porque existia aqui o que nós chamamos de remanescente. E remanescente é aquilo que sobra. É aquilo que é deixado, aquilo que resta de algo que foi tirado de algo maior. É aquilo que sobrou. Remanescente, nesse contexto aqui, é aqueles que não se curvaram ao sistema nefasto, podre, desculpa a expressão, e maligno da época.
É aqueles que resistiram. Isso que é remanescente. E o Senhor está falando assim para ele aqui: ai da cidade que derrama o sangue no meio dela, para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Ou seja, o Senhor então está começando aqui a dar nome a pecado. Dar nome a pecado. Porque pecado tem nome. Pecado tem nome. E uma das coisas que faz com que nós venhamos a sair do ambiente de acusação, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, às vezes, quando a pessoa ora, e a pessoa tem uma voz que fala no seu ouvido, você não escuta, mas ela fala. Você não pode orar, você não pode sentir a presença de Deus, você não pode. Você não pode. Olha o que você fez. Isso é muito rápido. Isso é muito rápido, isso é muito sério. O mundo espiritual é tão real quanto isso aqui que a gente está vendo, ouvindo e sentindo aqui agora. Então você está orando, você está... Aí, não, você não pode. Você começa então a sentir a presença de Deus, vem aquela voz, você não pode. Olha o que tu fez. Olha a tua história, olha só o teu histórico. Glória a Jesus. E o que fazer quando essa voz vem ao teu ouvido? Geralmente, quando a pessoa está nesse conflito, nesse dilema, ela se rende. Mas essa conferência, ela tem uma finalidade. Ela tem uma finalidade. De trazer para o meu e o teu coração a necessidade de estarmos na brecha. E essa voz, quando ela vier falar ao seu e ao meu coração, você tem que ter autoridade para poder fazer com que essa voz ouça a tua também. É isso aí mesmo. É porque você e eu, nós não somos perfeitos, mas nós somos perdoados. E o Senhor teu Deus, Ele te perdoa. Glória a Jesus, pastor. É forte isso aqui que eu vou falar agora. O Senhor teu Deus, Ele te perdoa quantas vezes necessário for. E tem mais, Ele não joga na cara aquilo que tu fez. Ele te abraça e te perdoa e te dá uma nova chance. Glória a Jesus, glória a Jesus. Então está na hora de tu sair da defensiva, servo de Deus. Está na hora de você sair do anonimato e começar a dizer quem você é em Cristo. Dizer que você não é perfeito, mas tu é perdoado. Eu estou falando da cruz. Eu estou falando de um sacrifício que ninguém pode fazer nessa terra. E Ele fez não por causa de você, Ele fez foi por causa dEle mesmo, do amor dEle, porque nós não merecíamos, mas Ele fez, e nós somos alcançados pela graça, pela maravilhosa graça. Seguindo aqui, e Ezequiel então ele começa a pontuar. É uma lista longa, irmãos. É uma lista muito grande. Onde tem nessa lista aqui derramamento de sangue. Nessa lista aqui tem idolatria. Nesta lista aqui ela tem imoralidade sexual. Ela tem maus tratos às viúvas e aos órfãos. Ela tem uso indevido do poder para oprimir o pobre. Ela tem enriquecimento ilícito e uma série de outras coisas mais. E ele então fala aqui algo muito sério, muito pesado no versículo 15, no versículo 5, que diz assim, o versículo 4 e 5: pelo teu sangue que derramaste te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricaste te contaminaste, e fizeste chegar aos teus dias, e vieste ao fim dos teus anos. Por isso
Versículo 4: por isso o Senhor dizendo, te fiz o opróbrio das nações e o escárnio de todas as terras. As que estão perto e as que estão longe, de ti escarnecerão, de ti infamada, cheia de inquietação. Ou seja, o Senhor fez do seu próprio povo opróbrio e fez com que o seu próprio povo fosse escarnecido na boca do ímpio. O Senhor que fez isso. O Senhor fez com que o seu próprio povo fosse escarnecido, fosse zombado. Irmãos, isso é muito sério isso, irmãos. O Senhor fez com que o seu povo fosse desmoralizado na boca do ímpio. Está escrito aqui, irmãos. Está escrito aqui. Por quê, irmãos? Porque o Senhor não estava mais aguentando a imoralidade, o pecado e o povo dando as costas deliberadamente para Deus. Quando eu falo deliberadamente, eu falo pensado. Eu não quero mais servir a esse Deus. Eu não quero mais, eu quero viver uma vida como eu quero conduzir. Eu não quero mais me submeter, mesmo eu sendo povo de Deus, mesmo eu herdando e carregando o nome dele sobre mim, sobre a nossa nação, eu não quero mais ele, eu não quero mais, é deliberado, é pensado. Não foi um desvio de conduta, não foi uma falha pontual, como eu já disse anteriormente, foi algo pensado. Ou seja, eles estavam dominados. Porque quando o texto fala, o que tiver que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Amém? Sabemos disso, né? Coração aqui, no texto que eu estou me referindo, é mente. É mente. Uma das coisas, quando a Bíblia diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Cabeça, mente. Quando a Bíblia fala sobre mente de Cristo, é atitudes que nos conduz a uma vida semelhante à de Cristo. Mente. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir. Tem alguns textos que falam sofisma. O que é sofisma? São mentiras com trajes de verdade. Mente. Mente. E a gente vive num ambiente espiritual onde uma das táticas de Satanás é a estratégia, é a persuasão. Persuasão não é pecado, não. Persuasão é comunicação estratégica. Mas ele usa da persuasão para te convencer. Lembra no Éden? Lembra no Éden? Entendeu? Lembra dos 10 espias? Lembra que eles não mentiram no relatório para Moisés? Eles não mentiram quando falaram que a terra tinha gigantes. Eles não mentiram. Só que eles deram ênfase ao problema e colocaram a graça e o poder e a promessa de Deus lá no chão. Então os irmãos entendem o poder da estratégia de Satanás? Os irmãos lembram de Ananias e Safira? Estratégia. Irmãos, eu lendo esse texto aqui, eu confesso para os irmãos que eu fiquei com muito temor. Muito temor. Porque a gente, às vezes, tem a infelicidade dentro desse ambiente da igreja evangélica brasileira de cultuar com demônios junto conosco. É sério, irmão. Aonde o mundo espiritual trabalha numa velocidade terrível dentro da igreja. Então, por isso que eu preciso ter de Deus as armaduras de Efésios, sobretudo o capacete da salvação, que é mente, mas um outro elemento na armadura que é escudo. Porque o escudo,
Ele neutraliza dardo. Glória a Jesus. Vamos ter uma presença de Deus aqui, irmão. Estou arrepiado aqui. Jesus, tem misericórdia, há poder no teu sangue. Irmãos, é batalha espiritual. A gente está em batalha aqui. A irmã falou que comprou briga no mundo espiritual sobre esse culto aqui. Eu estou sentindo ela aqui agora. Pois é, esse tema foi corajoso, foi um tema ousado. Tema de homem, tema de crente. De quem quer realmente viver algo novo em Deus. E o que acontece? Então ele começa então a enumerar, e o povo começa a viver isso. E o capítulo também retrata algumas coisas muito pontuais, acerca do colapso que Israel estava vivendo em três áreas, na área política, na área econômica e na área religiosa. Na área política, Israel fracassou, o Judá fracassou, porque eles não estavam sendo justos nem estavam vivendo um ambiente de ordem. Eles não estavam sendo justos nem tendo um ambiente de ordem. Eu vou ter que adiantar, irmãos, porque tem muita coisa para falar, mas eu quero ser bem objetivo aqui. E eles também, em relação à questão econômica, também eles falharam, porque eles não conseguiram manter o equilíbrio social entre o povo e o financeiro. Eles não conseguiram. Tinha uma classe que vivia muito bem e uma outra classe que vivia de migalha. Só que o problema todo é que essa classe que vivia de migalha, ainda assim, se alegrava com a migalha que ganhava. Será que tem alguma coisa semelhante? Será que a gente está entendendo o que está acontecendo? Então a gente repara que o ser humano é a mesma coisa, só muda a tecnologia. A essência é a mesma. Então a gente percebe que a gente está tendo uma repetição de algumas coisas, porque o mundo espiritual é intenso, mas a igreja está na terra. O Espírito Santo está na terra. Eu vou falar sobre isso já também. Eu estou pontuando isso aqui, irmãos, para nós entendermos o porquê do versículo 30. O porquê do versículo 30. E Deus, então, Ele levanta Ezequiel nesse contexto para poder denunciar 4 classes aqui em Jerusalém. A primeira classe, do rei, dos aliados do rei, não é isso? Do governo e todos os seus assessores, dos príncipes e etc. Ele também estava denunciando uma segunda classe, que era dos sacerdotes. Ele estava denunciando uma terceira classe, que era dos profetas, e uma quarta classe do próprio povo. Próprio povo. Então Ezequiel, ele se levanta com essa missão de denunciar, pontuar o que estava acontecendo. Agora, irmãos, presta atenção. E denunciar quem estava permitindo que toda aquela atrocidade acontecesse. Então uma coisa é uma situação acontecer, outra coisa é quem permite essa coisa acontecer. Ou seja, o profeta, ele estava pontuando. O rei ele está sendo corrupto. Ele está abrindo a oportunidade para que toda sorte de imoralidade aconteça aqui em Jerusalém. Porque o rei fazia aliança com outros reis pagãos. Todos nós sabemos disso. Só que o rei... Bom, como é que eu posso então? Irmão, isso é muito sério. Olha a cabeça do rei. Eu não vou chegar dentro do templo e vou fazer com que
vamos dizer assim, os religiosos, os judeus, comprem a minha ideia. Então o que eu vou fazer? Eu vou aliciar o sacerdote. Eu vou comprar o sacerdote. Eu vou entupir o sacerdote de dinheiro. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Muito sério. Eu vou, na fraqueza do sacerdote, eu vou no ponto fraco e vou trazer ele para mim. Só o sacerdote? Não. Eu tenho que ter mais um, porque esse é o fundamental. Quem é esse? É o profeta. Eu tenho que comprar o profeta. Jesus, tem misericórdia. Eu tenho que fazer com que o profeta, ele continue profetizando, ele continue nas suas funções, mas o seu coração está dominado pelo diabo, pelo inferno. Ele permanece com as características, mas a essência é pecaminosa. E Deus está vendo isso tudo. E Deus está indignado com isso tudo. Deus não estava mais aceitando a oferta. Deus não estava mais aceitando o sacrifício. Deus não estava mais aceitando o louvor. Deus não estava aceitando nada, porque Deus estava indignado. O Senhor estava decepcionado com o seu povo. O Senhor estava arrasado com o seu próprio povo. E Deus manda Ezequiel então apontar a quarta classe, que era o próprio povo. Se o povo estava tendo migalha do rei, estava tendo o texto sagrado deturpado, ensinado errado para o povo, pelo sacerdote, e o povo estava ouvindo mensagem profética vindo da parte de Deus, só que era uma mentira. Eles falaram, assim diz o Senhor, mas o Senhor não estava falando absolutamente nada. Então o povo estava servindo de quê, irmão? De massa, de manobra. Irmãos, eu estou no texto, amém? Alguém tem dúvida que a gente está fora, que a gente está no texto? Ou fora do texto? Nós estamos no texto. Nós estamos no texto. Exatamente no texto. Então o Senhor diz então para Ezequiel, como eu falei, no versículo 2 e 3, e tu, ó filho do homem, porventura não julgarás essa cidade sangrenta? Deus levanta a Ezequiel para confrontar o povo, para dizer para o povo aquilo que de fato eles precisavam ouvir. Irmão, só que tem um problema. Glória a Jesus. Tem um problema. O povo estava tão alienado, estava tão dominado, porque estava vindo benefícios do rei, palavra amparada, os atos amparados pelo sacerdote, e sendo validado pelo profeta. Irmão, quem é Ezequiel para vir agora aqui? Glória a Jesus. Ezequiel vai vir? Glória a Jesus. Irmãos, profeta sofre. Profeta sofre. Porque profeta ele vai na contramão do sistema, sobretudo no sistema corrupto. Aí pega o profeta, aí bota o profeta no calabouço. É porque eu não tenho tempo para falar como é que era esse negócio desse calabouço, mas é um negócio desmoralizante. Nem cachorro, nem animal poderia ficar no calabouço. Nem animal, irmãos, ficaria no calabouço, feliz. E era lá que os
que os servos de Deus colocaram um profeta da parte do Senhor. Agressão física, era moral, espiritual, verbal. O profeta apanhava na cara, irmão, apanhava de pau. Literalmente. E Deus levanta Ezequiel com esse propósito. E ele, além de muitas outras coisas que o Senhor compara ao seu povo, que o Senhor fala, uma das coisas que me chama muita atenção é que o Senhor, como diz aqui no versículo 27, glória a Jesus, os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubado, vendo vaidade e profetizando-lhe mentira, dizendo assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor houvesse falado. A gente está vivendo, eu vou trazer uma rápida aplicação agora, para depois a gente iniciar de fato a aplicação daqui a pouco. Momentos em que a gente está vivendo tempos que a gente está achando as coisas, pelo menos alguns, muito estranhas. A gente está vivendo um ambiente onde o Evangelho, a gente está vivendo um tempo onde o Evangelho ele está híbrido, sabe? Ele está sincrético. Ele está apóstata e também está pragmático. Eu vou explicar o que é isso. Quando ele fala aqui que o profeta profetiza quando o Senhor não manda, eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui. Os irmãos não se escandalizam não, mas eu vou falar. Uma das coisas que está fazendo mais mal, está botando realmente o puro e santo Evangelho como objeto de escárnio na boca do povo, é o movimento pentecostal e neopentecostal. Eu não estou falando do pentecostalismo bíblico, está claro isso? Eu não estou falando do que a Bíblia estabelece como ação poderosa e genuína do Espírito Santo. Não estou falando disso não. Eu não estou falando do Atos 2, que reverbera até os dias de hoje. Não. Eu não estou falando da pureza do Evangelho acerca do Espírito Santo. Eu não estou falando isso. Não estou falando da pureza dos dons espirituais derramados à igreja. Não estou falando isso. Eu estou falando daquilo que muitos estão transformando a essência sagrada em benefício próprio. E isso eu chamo de movimento pentecostal. Do movimento pentecostal. E não da essência bíblica. Porque em nome desse movimento pentecostal, existe hoje pessoas que estão escarnecendo das coisas sagradas. Gente brincando de língua estranha. Gente que não tirou nem as fraldas ainda. Está imitando os outros para poder ganhar credibilidade. Ganhar agenda. Ganhar dinheiro. Dinheiro sagrado. De dízimo e oferta. Gente profetizando para homossexual sem condenar o pecado. Línguas estranhas em roda de escarnecedor. Pessoas fazendo meme de língua estranha. As coisas santas, irmãos, sendo colocadas em roda de escarnecedores no meio de porco, no meio de porcos. Eu estou falando disso. Eu estou falando de gente falando no nome do Senhor quando o Senhor não manda falar absolutamente nada. Eu estou falando de pessoas que estão se utilizando do púlpito sagrado
para extorquir as pessoas em nome de Deus. Eu estou falando, irmão, de pessoas postando, não é isso? Ostentando, postando futilidades, coisas que não servem para absolutamente nada. Ainda bota isso na conta da provisão de Deus, da bênção de Deus, da prosperidade. Prosperidade, irmão, não é sinônimo necessariamente de dinheiro. Prosperidade é quando você tem a tua vida cheia da presença de Deus, você tem força para viver, não é isso? Dignamente, conforme manda a palavra do Senhor. Sacerdotes manipuladores, mentirosos, hipócritas, se utilizando do texto sagrado e distorcendo a real interpretação do texto. Porque nós sabemos, irmãos, que a interpretação do texto está no texto. A gente não precisa inventar nada, irmão, está tudo no texto. Isso aí é princípio básico da hermenêutica, irmãos. Está aí o meu professor aqui que sabe disso muito mais do que eu. É o texto que interpreta o texto. Isso é básico, irmão, isso é beabá de crente antigo. Não importa se tu fez teologia ou não, isso é o que menos importa. Aí eu pego o texto e distorço o texto e trago o texto para a minha verdade e aplico o texto. Só que o grande problema, irmãos, é que o povo vê nisso credibilidade. Eita Jesus. O povo vê verdade nisso. Eu não estou querendo aqui fazer julgamento precipitado, nem fazer avaliação sobre quem. Eu estou falando do que está acontecendo à luz das Escrituras, e nós estamos vendo isso. E o Senhor, diante dessa realidade, o Senhor então mostra uma série de coisas para o profeta. E ao povo da terra oprimem, versículo 29, gravemente, e andam roubando e fazem violência ao aflito e ao necessitado e ao estrangeiro e oprimem sem razão. Ou seja, o versículo 30, ele existe por causa disso tudo aqui, do versículo 1 ao versículo 29. O versículo 30, o tema da festa, ele existe por causa disso aqui. Que eu não posso nem entrar mais por causa do horário, já estou caminhando para a conclusão. Aí ele chega e fala, o Senhor fala, diante disso tudo aqui, busquei dentre eles um homem só, que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Mas o texto fala, eu não achei ninguém. Os irmãos podem, de repente, ter alguma dúvida. Pastor, será que então no meio do povo de Judá, que estava vivendo isso tudo, tinha alguém fiel a Deus, que não se curvou? Tinha. Porque a gente sabe também, naquela visão de Jeremias, capítulo 28, né? Da visão dos 2 cestos de figo. Os irmãos lembram disso? No 2,6, então tinha crente fiel lá. Só que o que o Senhor está dizendo aqui no versículo 30 é que, irmãos, gravam bem isso, não basta ser fiel, não basta não se curvar diante do sistema, eu tenho que me posicionar, eu tenho que me colocar na brecha. O que é colocar na brecha? O que é a brecha? É uma lacuna, é uma distância que tem entre um ponto e outro, é um vale, independente do tamanho, independente de situação, seja ela física, relacional, não importa. Então a brecha, ela causa isso, essa distância entre um ponto e o outro. E o Senhor estava procurando alguém para que se colocasse justamente nessa brecha, ou seja, nessa interseção,
nessa ligação entre o povo pecador, o povo de Deus que estava mergulhado, afundado no pecado, e um Deus santo. Ou seja, diante de toda a realidade, de toda a sentença de destruição, Deus queria a reconciliação. Diante de toda aquela ingratidão que o povo estava tendo diante de Deus, Deus queria a aproximação. Deus queria alguém próximo para poder fazer esse elo. Só que essa pessoa Deus não encontrou. Aí ele diz o texto aqui, glória a Jesus. E o muro, irmãos, ou seja, ele fala aqui, né? Tapando o muro, um homem que estivesse tapando o muro. Ou seja, irmãos, o muro nada mais é do que serve para definir espaços. Muro serve para você delimitar, mas muro também serve para proteger. Só que quando esse muro ele está bem forte, quem porventura quiser vir entrar, vai ter uma barreira. Mas se você perceber que aquele muro está quebrado, está rachado e tem uma fenda, que problema esse muro vai oferecer? Vai sair entrando assim, ó, de boiada. Obrigado. Pode ir entrando, pode ir entrando. Não tem ninguém para proteger. Não tem ninguém para fazer resistência. Tem gente fiel lá dentro? Tem. Tem crente fiel? Tem. Tem aqueles que não se curvaram? Tem. Mas aqui para fazer a contenção não tem. Não tem para fazer a contenção. Só que o que acontece? É nessa oportunidade que a gente precisa entender que eu preciso, como homem, me posicionar. Eu preciso dizer para o que de fato eu vim, qual o meu propósito nesse tempo. Ah, pastor, mas eu não sou eloquente. Quem falou que precisa? Ah, mas eu não tenho dom para estar aqui na frente. Quem falou que precisa, irmãos? Ah, mas eu não sei cantar. Mas quem falou que precisa? O apóstolo Paulo fala que nós somos um corpo e nos assemelha aos membros do corpo. Membros do corpo têm funções específicas. Existem membros que são visíveis. Agora, existem membros que estão no interior do nosso corpo, que se tiver algum tipo de problema é fatal. Deus te chamou para você se levantar nesse tempo exatamente do jeito exatamente do seu jeito, com as suas características. Deus não quer uma outra pessoa que Ele já levantou. Ele levantou você exclusivo, único. Você é único, você é exclusivo. E Deus quer te usar do jeito que você é. No entanto, a minha palavra para alguém aqui nessa manhã é: seja quem de fato você é, mas procure ser sempre uma pessoa melhor em Deus. Não queira ser igual a ninguém, não precisa disso. Mas diante desse tempo, o Senhor então estabelece para que nós venhamos entender o poder da intercessão. Quando você intercede, você se coloca no meio. Você se coloca no meio. E quando você entra numa batalha de intercessão, irmãos, quero te dizer uma coisa, viu? Fique com medo não. Não fique com medo não. Porque muitas coisas acontecem quando você se posiciona na presença de Deus. Só que tudo isso que acontece é Deus que permite, viu? Não sei se alguém está entendendo, que eu estou falando para alguém aqui. Eu conheço a voz de Deus nesse silêncio aqui.
Não fique com medo da ação do Espírito Santo na tua vida, não. Fica com medo, não. Se preocupa, não. Porque para Satanás tocar em você, eu vou falar a palavra do meu pastor lá no Rio de Janeiro, ele tem que ir rastejando com a cara no chão, diante de Deus, e pedir a Deus permissão, para ver se Ele deixa. Ele tem que pedir permissão para Deus tocar em você. Porque afinal de contas, você é servo de Deus. Tu é comprada com sangue. Ainda vou te falar mais, não foi você que se escolheu, não. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que te escolheu, Ele que te nomeou e te diz, vá, diz, e desfruto, e que esse fruto que tu vai gerar, ele permaneça. Glória a Jesus. O Senhor procurou um homem para estar nessa brecha, e o Senhor, querendo reconciliação, querendo que o povo voltasse para Deus, mas Ele queria alguém, eu preciso de alguém. Eu estou procurando alguém, mas eu não estou achando ninguém. Aí esse evangelho de hoje, esse evangelho onde a mensagem triunfalista, ela está presente. É a mensagem só que tu vai vencer, que tu não vai ficar doente. É a mensagem da vitória, do carro zero. A mensagem de tudo isso, a mensagem de tudo de bom, está tudo certo. E o povo está entendendo e está acreditando nisso. Eu não estou dizendo que Deus não faça isso não, irmãos, por favor. Nós somos provas disso aqui. Que Deus é misericordioso, Deus abre porta mesmo. Deus cria caminho onde não existe mesmo. Deus cria porta para você entrar onde não tinha. Deus faz com que situações elas surjam para te abençoar. A exemplo de José. Não existia no Egito o cargo de governador geral. Existia o governador geral, mas não tinha o cargo. Aí Deus coloca um presidiário na frente do rei e ele é modificado o seu status de presidiário para governador geral. A vaga existiu por causa de José. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Deus é aquele que abre porta onde não existe. Estou pregando para mim nessa manhã, viu, irmãos? Tem a presença de Deus aqui. Então nós cremos que Deus faz isso. Deus muda diagnóstico, Deus muda a vida financeira, Deus faz estrutura familiar ser erguida. Deus faz tudo isso. Mas irmãos, nesse ambiente de relação entre nós e Deus, não é só de Deus para nós, é de nós para Deus. Aí eu me lembro quando eu era garoto lá no Rio de Janeiro, um amigo meu, a gente era adolescente, ele pregando, ele falou uma frase que eu nunca mais esqueço. Ele falando sobre Elias, né, aquela passagem de Eliseu, aquela passagem que fala onde está o Deus de Elias, lembram disso? Onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Elias? Aí ele falou assim, irmãos, as pessoas podem estar perguntando, onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Elias? Aí ele falou lá, muitos anos atrás, mas Deus está perguntando, aonde estão os Elias de Deus? O Deus de Elias está aqui, sentado no alto e sublime trono, da onde a partir dele emana todas as ordens para a terra. Ele está lá. E os Elias de Deus estão aonde? E o Senhor nessa conferência, o Senhor está exortando a mim e a igreja do Senhor a nós pensarmos sobre a necessidade de viver não só esse evangelho triunfalista, mas é entender que nós somos soldados nessa peleja. E eu quero dizer uma coisa para alguém aqui. Você, mesmo se não se considerar um soldado nessa peleja, o mundo espiritual te considera como soldado. Aí que está o problema. É forte esse negócio, Jesus. O mundo espiritual te considera como soldado. Bastou você... Eita, Jesus.
Não adianta que tu não vai ficar camuflado nessa beleza espiritual, não, tu não fica. Desde o momento em que o teu nome está escrito no livro da vida, você é um alvo. Você é um alvo. Mas você também não é só um alvo. Você também é um guerreiro em potencial. Porque a questão é, como que nós somos reconhecidos na instituição? Agora, como que nós somos reconhecidos no mundo espiritual? Lembra os filhos de Seva? Eu te conjuro no nome de Jesus que Paulo prega. Aí um endemoniado, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo e você. A história a gente conhece. Não tinha histórico no céu. E o Senhor está nos convidando nessa manhã a ter histórico no céu. É histórico no céu. Para te dar, sabe o quê? Autoridade. E lembra de Davi com Saul? Tu é um garoto, tu não pode lutar contra esse gigante. Eu tenho histórico. Eu posso. Porque matei leão e matei urso. Eu tenho histórico, eu tenho condições. E o Senhor está nos convidando nessa manhã aqui a refletir como está a nossa vida espiritual, principalmente fora da igreja. Porque é muito pouco aqui de 2 horas de culto, 3 no máximo. É muito pouco, porque a gente não vem todos os dias na igreja. E como é que está a tua vida espiritual? Como é que está o teu tempo de oração? Como é que está o teu tempo de meditação da palavra? Como é que está? Quanto tempo que você não chora na presença de Deus? Quanto tempo que você não fala em mistério com Deus? É tanta coisa no dia a dia, é tanta coisa para se preocupar. Não é isso? Que a fenda do muro está só abrindo, está só aumentando. Tu é fiel, tu é crente, e Deus está procurando quem vai se colocar na brecha. Eu não estou falando que você não é crente, eu não estou falando que você não é fiel, eu estou falando que você é fiel, que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus, eu estou falando isso. Mas não é só isso. O mundo espiritual não está brincando. Todos os dias a gente está se estarrecendo com notícias que estão acontecendo com as nossas crianças, com os nossos idosos, na nossa política. A coisa mais sórdida, mais suja é essa política nossa. Não vamos entrar em detalhes que não convém. Nós estamos vivendo um ambiente de caos, princípio de dores, é enfermidade, é a gente sendo consumido pelo câncer, é a gente doente, é a gente desempregado. Estou falando na casa de Deus, o que é que está vendo? E uns a sua vitória, me dá, Senhor, me dá o quê? Nós já estamos respirando, nós já estamos de pé. Eu estou precisando me doar mais, Senhor, tu já tem feito tanta coisa na minha vida. Eu preciso me levantar. Eu preciso me posicionar. Eu preciso voltar a ver milagre. A voltar a ver paralítico andar. A endemoniado começar a se manifestar. A cego ver. Eu preciso viver isso nessa geração. Eu preciso voltar a ouvir a voz de Deus. Senhor, me converte a Ti, Senhor. Perdoa os meus pecados, porque eu quero me colocar na brecha. Meu Senhor da glória. É isso que o profeta está falando aqui. E o Senhor, irmãos, e o Senhor conta contigo. Mas pastor, eu sou tão falho. Pois é, irmão. E eu também sou, de repente, até mais do que você. Mas o Senhor nos amou primeiro. E Ele tem prazer em nos perdoar. E nos encher do seu Espírito Santo. E o texto conclui. Dizendo que por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação. Com fogo do meu furor os consumir. Fiz com que o seu caminho recaísse sobre as tuas cabeças, diz o Senhor Jeová. Irmãos, isso dá muito medo. Ah, que é isso, pastor? Que é isso? Que é isso? Que é isso o quê, irmãos? O problema todo é que nós estamos nos acostumando com o sagrado. Eu não posso me acostumar com o sagrado. Eu tenho que ter medo do sagrado.
sagrado me consome. O sagrado me consome, mas o sagrado também me abraça. O sagrado me coloca no seu colo. O sagrado me enche. O sagrado me perdoa. O sagrado me levanta. E o sagrado me faz eu me colocar na brecha. O sagrado te edifica. O sagrado te renova nessa manhã. O sagrado te fortalece. O sagrado te pega pela mão e diz: levanta, meu filho, porque eu sou contigo. Aleluia, aleluia. Irmãos, tem a presença de Deus aqui. Eu não peço para ninguém olhar para o lado, mas olha para dentro de você. Não pensa em ninguém, pensa em você. Aqui o texto termina com o Senhor não achando ninguém. O Senhor se entristeceu e enviou a indignação, de fato. Mas acontece que, como a palavra é viva, eu não posso ficar preso apenas ao que aconteceu no ano de 582, 17, 580, enfim, eu não posso ficar preso no que aconteceu nesses anos antes de Cristo. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo uma nova dispensação. Nós estamos vivendo um novo tempo. Aqui o Senhor não achou ninguém. Mas eu acredito que o Senhor tem seus remanescentes. Eu acredito nisso. Eu não estou falando isso para você da glória, nada disso, que eu não sou avivalista, não. Eu não sei fazer isso. Mas eu estou falando porque eu estou sentindo de falar isso aqui. No texto, o Senhor não achou. Mas eu estou sendo impulsionado a dizer que aqui hoje, o Senhor está passando em revista a tropa. Isso é espiritual, irmãos. Quem tem olhos espirituais, eu estou falando debaixo de uma unção de Deus aqui. Eu estou falando debaixo de uma revelação de Deus aqui. O Senhor está passando em revista essa tropa aqui agora. E eu vou afirmar para vocês aqui: o Senhor está achando gente aqui para se colocar na brecha a partir de hoje. Eu não estou dizendo que não tinha, por favor. Mas o Senhor está trazendo algo novo aqui a corações, aqui nessa manhã. E o nome disso é a presença do Espírito Santo de Deus, te convidando com muito amor, com muito carinho, para um novo tempo na tua vida espiritual e na tua vida ministerial. E o Senhor te convida para esse novo tempo, e que esse tempo seja marcado com sinais. Isso é profético, irmãos. Está na hora dessa geração ser impactada com sinais. Glória a Deus, pastor Jorge. Eu estou na hora do temor voltar para a casa de Deus, irmãos. Está começando a ter esse momento, sabe? Pelo menos é o que eu estou sentindo muito forte nesses últimos anos no meu coração. De gente entrar aqui todo, não é isso? Todo, mas sair daqui impactado. O que tem naquele lugar? É poder de Deus. Eu sou do tempo que endemoniado, quando passava na porta da igreja, já caía lá mesmo. Sou do tempo, irmãos, em que eu já vi coisas extraordinárias acontecerem. A minha geração passada, da minha mãe na fé, via coisas extraordinárias, ainda mais absurdas ainda. Missionário Estacília, pastor Jorge com certeza já ouviu falar, lá de Marechal Hermes. Aquele hospital de Marechal Hermes, qual é o nome daquele hospital, pastor?
Carlos Chagas, Marechal Hermes. Pastor Paulo Leves Macalão, que ordenou o ministério missionário da missionária Estacília. Madureira. Na consagração dela lá em Marechal Hermes, os médicos, quando tinha alguém desenganado, mandava para casa. Eles falavam assim, olha, vai embora para casa. Os irmãos podem ficar de pé, que nós vamos orar? Pode ser, pastor? Posso orar pelo povo? Os irmãos vão ficar de pé, que eu já estou terminando. Eu estou falando de sinais, amém? Nós vamos orar. Então o médico falava assim, olha, você vai embora para casa. Porque o teu caso não tem mais jeito. Aí o que isso, os músicos quiserem vir, pode ficar à vontade. Mas antes de você ir embora para casa para morrer, o médico, passa nesse endereço aqui. Aí o responsável pelo enfermo. Mas isso é outro hospital? É outro hospital? Não, não é outro hospital não. Vai lá. Mas moço, que endereço é esse? Vai lá. Procura a dona Estacília. Está no livro, irmãos, está no livro. Está no livro, registrado. E eu servi com o neto dela. É outro profeta de Deus. Aí ele chegou, dona, olha só, eu fui para o médico, meu parente está com câncer, terminal, mandou morrer. Eu vou para casa para morrer, mas mandou vir aqui primeiro. Aí ia lá, a missionária Estacília. O médico falou que ia morrer, ele falou, mas ele mandou passar aqui primeiro. Aí ela falava assim, então pode voltar. Eita, Jesus. É muito sério isso. Então volta lá. Então volta lá. E pede para fazer outros exames, tá? Aí ele, como assim? Ué, ele mandou vir para cá, vou para casa para morrer. Agora eu vim aqui onde o médico mandou, aí você manda voltar para fazer outros exames. Em nome de Jesus, volta lá para fazer outros exames. Não foi uma vez só não, irmãos. E aquele Carlos Chagas ficou em Polvorosa. Que mulher é essa? Que mulher é essa? Irmãos, tem testemunhos que o Senhor fez com que ela vivesse, que a gente não pode contar nesse tempo, porque as pessoas não acreditam, irmã. As pessoas não acreditam. Mas eu quero dizer aqui, que aquela unção que aconteceu em Atos 2, que percorreu a trajetória da igreja, o Senhor é o mesmo. E eu vou orar agora nessa manhã, para o Senhor te encher do seu Espírito Santo, para você viver coisas que você nunca viveu na tua caminhada cristã. Se prepare para ser impactado por algo novo, que vai mudar a tua história, vai mudar o teu ministério, vai mudar a tua concepção cristã. E o Senhor hoje está te convidando a estar na brecha. O Senhor não achou lá no livro de Ezequiel, mas o Senhor acha aqui nessa manhã. Pastor, mas não é fácil entrar numa batalha espiritual. Pois é, não é fácil não, mas acontece se você entrasse sozinho, aí que não daria. Mas quem vai entrar contigo é aquele que já te garantiu vitória. E eu quero convidar aqui, não precisa vir aqui à frente não, aonde você está, convidar os corajosos, aqueles que querem tomar uma posição diante de Deus. Sim, eu estou falando que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, é crente fiel, eu estou falando tudo isso. O Espírito Santo não manda falar outra coisa a não ser isso. Mas eu quero convidar você para sair dessa posição, desse ambiente de conforto que você está, e entrar em outro nível. O Senhor nessa manhã quer que você suba de nível, vá para outro nível espiritual. Chega de ficar só derramando lágrimas e se arrepiando. Chega! Existe mais. Existe um rio, existe mais. E o Senhor te convida a mergulhar nele agora. Mergulha nele, isso. Eu quero convidar você, aonde você está, se você quiser fazer esse propósito com Deus, é a hora e agora. Não precisa olhar para ninguém do seu lado, é entre você e Deus e mais ninguém.
O que você precisa falar, você fala. Se você não conseguir falar, você chora. Mas faz alguma coisa. Reaja e se coloque na brecha, em nome de Jesus. Recebi aqui uma mensagem que eu poderia terminar 12:10. São 12:07. Eu vou orar e terminar, entregar o microfone 12:10. E o que o Espírito Santo de Deus é poderoso para fazer, Ele vai fazer. Ele já está fazendo. Então levanta a sua mão, abra o seu coração e começa a orar. Senhor, eu quero me colocar nessa brecha. Eu quero ser resistência nesse ambiente espiritual, Senhor. Eu quero ser cheio do Teu Espírito. Perdoa, Senhor amado, as minhas falhas, os meus pecados, e me habilita para viver um novo tempo, meu Deus e meu Pai. Nesse momento está aí o Teu povo, Senhor, diante de um tema tão profundo, tão atual e tão necessário para a igreja brasileira nos dias de hoje. Eu te peço, Senhor, enche-nos do Teu Espírito. Enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Se Tu quiseres nessa manhã, renova dons espirituais agora. Renova o dom de línguas estranhas, variedade de língua agora, Jesus. Agora, Senhor, permita que os Teus filhos possam ser impactados pela Tua glória. Permita que os Teus filhos sejam tocados, Senhor, assim como aquela brasa viva que desceu, ó Pai amado, com o serafim numa tenaz e tocou os lábios de Isaías. Toca agora. Toca agora, Espírito Santo. Toca agora, Espírito Santo, e faça aquilo que homem nenhum é capaz de fazer. E permita, Senhor, que os Teus filhos sejam cheios. Seja cheio do Espírito Santo. E se coloque nessa brecha. Se coloque nessa brecha. O Senhor não achou lá, mas aqui o Senhor acha. Eu quero convidar as intercessoras para interceder pelo povo. As mulheres de Deus, os homens de Deus. Isso, começa a orar, começa a falar com Deus. Isso, entra nesse ambiente espiritual. Receba a presença do Senhor. Seja batizado com o Espírito Santo agora. Fale em línguas. Seja cheio. Você criança, adolescente, jovem. Senhor, toma esses adolescentes nas Tuas mãos. Esses adolescentes estão sendo bombardeados nas escolas, Senhor, por essa ideologia maligna. Cobre esses adolescentes com Teu sangue. Isso, começa a chorar, adolescente. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, adolescente. Seja cheio. Obreiros, obreiras, irmãos e irmãs, jovens e jovens no modo geral. Sejam cheios. Batiza, Senhor, com Teu Espírito Santo. Batiza, Senhor, com Teu Espírito Santo. Fala em línguas. Deixa o Espírito Santo tomar o seu coração nessa manhã. E se coloque na brecha para a glória e para a honra do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus.